Olá pessoal, tudo bem? Então estamos aqui para mais um vídeo onde nós vamos resolver essa questão aí do CFS 1 2022, tá bom? É o seguinte: se 8 alunos do CFS da EA entrarão em forma em uma única fila, de maneira que a única restrição seja a de que o aluno mais alto fique no início da fila, então o número de formas diferentes de se fazer essa formação é. Ou seja, ele quer saber o seguinte: se quando eu formar uma fila única, né, quantas maneiras diferentes eu vou poder formar. Ou seja, se eu colocar nessa primeira posição da fila o aluno mais alto, que ele não abriu mão disso, isso vai ter que ser o aluno mais alto. Na segunda posição eu posso colocar o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, até o oitavo aluno, certo? E na terceira posição eu posso colocar o terceiro, quarto, quinto e assim vai. Então, de quantas maneiras eu posso combinar esses 7 alunos restantes de maneira que eu obtenha o número de combinações, o número de maneiras para formar essa fila indiana. Então vamos lá. A primeira posição, ele não abriu mão do aluno mais alto. Então eu vou chamar o aluno mais alto aqui de primeiro aluno, ok? Então eu tenho aqui, eu vou usar aqui uma técnica chamada árvore de decisão, tá bom? Então para a primeira posição eu só tenho ele, eu só tenho o aluno mais alto, eu não tenho outro. Então eu coloco aqui primeira posição, ok? Bom, preenchida a primeira posição, para a segunda posição eu tenho 7 opções. Eu tenho o segundo aluno, o terceiro, o quarto até o oitavo. Então são 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, esse número aqui, que é o 1, que significa o número de maneiras que eu posso preencher a primeira posição, ela vai ser multiplicada por 7. Por quê? Porque eu posso fazer o aluno mais alto, segundo aluno mais alto, terceiro aluno mais alto, quarto aluno, até o aluno mais alto, oitavo aluno. Então, ela vai abrir, e por isso que se chama árvore, representando as opções que eu tenho, ok? Então, aqui eu coloco 7 opções. Por quê? Por que não 8? Porque uma já está preenchida necessariamente com o aluno mais alto. E as outras, a segunda posição, eu preenchi com as 7 possibilidades que eu tenho. Preenchida a primeira posição. Ok, preenchida então a segunda posição, que pode ser qualquer uma dessas aqui, eu vou para a terceira posição. Aqui começa realmente a complicar um pouquinho, mas também não é nada, não é bicho de 7 cabeças, é só pensar um pouquinho. Vamos lá. Vamos supor que eu coloque na segunda posição o segundo aluno, né? O que eu vou ter? Eu vou poder colocar na terceira posição o terceiro aluno, ou o quarto, ou o quinto, ou o sexto, ou o sétimo, ou o oitavo. Ou seja, preenchida a primeira posição e a segunda posição, primeira posição com o mais alto, a segunda posição com o segundo aluno, eu vou ter 6 opções: terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. Certo? Na terceira posição. Bom, caso eu coloque na terceira posição
o terceiro aluno, o que eu vou ter? O que eu vou ter? Eu vou poder colocar na terceira posição, aqui, na terceira posição, se eu colocar o terceiro, desculpa, na segunda posição, se eu colocar o terceiro, eu vou poder colocar na terceira posição o segundo, o terceiro aqui não, porque o terceiro está na segunda já, eu já usei. Aí eu vou poder colocar o quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. Me sobraram, né, 6 alunos para eu colocar na terceira posição. Eu já usei 2. Ok? Esse é o raciocínio da árvore. O quarto aluno, se eu colocar o quarto aluno na segunda posição, o raciocínio é exatamente o mesmo. Na terceira eu posso colocar o segundo, o terceiro, o quarto aqui não, porque o quarto eu coloquei na segunda, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo. E assim vai. Então, cada posição dessas 7 anteriores, né? Cada opção dessas 7 anteriores da segunda posição, ela vai ser multiplicada por 6. Porque para cada um da segunda posição eu tenho mais 6 opções que ainda não foram alocadas na fila indiana. Ok? Então aqui eu coloco 6. Então é mais ou menos assim. Uma opção é o aluno mais alto, depois o segundo aluno, depois o terceiro aluno. A outra opção, primeiro aluno, que é o aluno mais alto, segundo aluno e o quarto aluno. Aí vai somando, 2 opções. Uma outra opção, primeiro aluno, que é o aluno mais alto, segundo aluno e o quinto. Depois, primeiro aluno, segundo aluno, sexto aluno. E aí vai se somando, elas vão se somando, entendeu? Então, cada combinação dessa, primeiro aluno, segundo aluno, terceiro, primeiro, segundo, quarto, primeiro, segundo, quinto, é uma opção. E é isso que ele quer saber quando a gente chegar ao final desse raciocínio. Ok? Então, para a terceira posição eu tenho 6. Para a quarta posição, o que eu tenho aqui? Para cada um da terceira, olha, cada um da terceira, eu vou ter o seguinte. Se eu colocar na terceira posição o terceiro aluno, olha que eu já usei 3 dos 8, certo? Então, para cada uma posição, para cada aluno da terceira posição, eu vou ter 5, que foi o que me restou, né? Terceiro aluno, eu vou colocar aqui, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. Se eu colocar o quarto aluno, eu venho para cá, o terceiro, quinto, que eu já coloquei o quarto aqui, sexto, sétimo, oitavo. Se eu colocar o quinto aluno na terceira posição, para a quarta posição, eu vou ter o terceiro, o quarto, o quinto eu já coloquei aqui, na terceira, sexto, sétimo, oitavo. Então, cada opção da terceira posição, eu vou multiplicar por 5. Então, eu coloco aqui 5. E assim, eu vou caminhando para a direita dessa maneira aqui, ó. A quinta posição, se eu colocar, por exemplo, o quarto aluno, eu vou ter o quinto, sexto, sétimo e oitavo para eu preencher a quinta posição. Se eu colocar o quinto aluno, eu vou ter o quarto, sexto, sétimo e oitavo para a quinta posição. Ok? Então, cada posição, cada opção dessa aqui, da quarta posição, eu vou multiplicar por 4, que foi o que me restou. Eu já não preenchi 4? Então, 8 menos 4, sobraram 4 alunos. Então, cada opção dessa aqui da quarta posição, eu vou multiplicar
por 4. Ok? E assim sucessivamente. Quando eu chegar na quinta, aqui, ó, quando eu chegar na quinta posição, a sexta posição só vai me sobrar 3. Aqui eu vou ter o sétimo, sexto, sétimo, oitavo. Aqui para o sexto vou ter o quinto, sétimo e oitavo. E assim vai. Quantas opções eu vou ter? 3. Quando eu chegar na sétima opção, para cada uma eu vou ter 2. E quando eu chegar na oitava posição, eu só vou ter uma opção para cada uma. Então eu coloco uma. Então dessa maneira, aqui, usando a árvore de decisão, eu coloquei o número de maneiras que eu posso preencher cada posição. Isso é chamado princípio multiplicativo. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou multiplicar todas essas maneiras e vou obter o resultado que eu quero. Que é o seguinte. 1 vezes 7. Aqui, ó. Pegando desde a primeira. 1 vezes 7, vezes 6, vezes 5 e assim vai. Tá vendo? Tá aqui. Vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Isso, com essa multiplicação, eu obtenho 5.040 formas de preencher a fila indiana, de maneira que o primeiro seja o aluno mais alto. Ou seja, eu não tenho mais restrições, ok? Só tenho essa restrição. Então, essa opção de 5.040 corresponde à letra A. Então, pessoal, eu vou colocar o link da OBMAP, que tem um material teórico e tem as videoaulas muito boas, ok? E vou colocar no link da descrição. Ok, pessoal? Então, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau.